Oi pessoal, vocês lembram que no episódio anterior eu aproveitei um passeio para gravar o episódio porque me encontrei na Via do Martírio de Paulo. Então, como eu estava falando do martírio de Francisco, eu aproveitei o passeio, nada programado. A vida simplesmente me levou até ali. E essa semana eu me preparei para continuar o assunto e a vida mais uma vez me traz em um lugar que eu não imaginava, que eu não tinha programado. No Coliseu, o lugar do martírio de tantos cristãos, nos convidando a um retorno àquele cristianismo primitivo, pelo qual Francisco tanto lutou e pelo qual ele viveu seu martírio em vida. Mas antes de retomarmos o assunto, vamos voltar um pouco no tempo? Bom, nos primeiros tempos da fraternidade franciscana, eles não precisavam de regras. Mas com o crescimento da ordem foi necessário criar uma regra para eles se protegerem de acusações e ataques. Pois o modo de vida da fraternidade, que era igualitário, privo de distinção entre os sexos e sem hierarquia, poderia sofrer vários ataques, não só da igreja, mas principalmente da sociedade, que pretendia manter uma rígida distinção de classes e também a submissão de mulheres e crianças. Então, para evitar tudo isso, o bispo de Assis convence Francisco a pedir autorização ao Papa para a sua forma de vida. Estamos em 1208, 10 anos mais tarde. A regra se mostrava inadequada para regulamentar um movimento que tinha crescido demasiadamente. Então Francisco, meio contrariado, entre 1221 e 1223, escreve uma nova regra, provocando ásperas polêmicas entre os frades, polêmicas que nem mesmo a demissão de Francisco conseguiu pacificar, pois a maioria o acusava de continuar guiando a ordem. Então Francisco parte para o Monte Alverne. É um homem amargurado, que perde o contato com a beleza das criaturas. Tudo fica mudo ao seu redor. A única coisa que ele consegue perceber é o muro construído que o impede a se conectar com Deus. Porque Francisco foca somente na sua derrota. Mas Francisco era também um homem que não renunciava a buscar entender em segredo o porquê de tanta hostilidade. Porque afinal aqueles homens que escolheram voluntariamente se tornarem frades, abraçando a pobreza e a sua forma de vida, a um certo ponto se posicionam contra ele. Eles eram livres até de sair da ordem, como Francisco várias vezes aconselhou. Mas não, eles preferiam ficar e quem tinha que mudar era Francisco. Eles queriam que Francisco não desejasse mais todas as coisas que ele sempre quis e pelas quais ele abandonou as alegrias e o conforto do mundo. Eles o acusaram de inflexível, de desumano, fanático e até mesmo de orgulhoso, porque Francisco se obstinava em permanecer na estrada da pobreza absoluta. Mas o que eles não entendiam é que para Francisco, sem a pobreza, a sua estrada parecia vazia. Era como se lhe faltasse o sal ou o fermento. Era uma estrada sem saída, que não o levava a lugar nenhum. Para Francisco, renunciar à pobreza significava renunciar ao essencial do seu projeto. Era como vislumbrar paisagens que não estavam em sintonia com o seu íntimo. Era como percorrer caminhos que não eram seus ou enfrentar obstáculos que não lhe pertenciam. Então, quanto mais Francisco discordava, mais era urgente para os frades negarem o papel de Francisco como guia, como pai, como coluna vertebral da ordem.
Eu falei para vocês no episódio anterior que os frades queriam conventos mais seguros, dispensas cheias, isenção do trabalho manual, possesso de livros, cargos influentes, entre outras coisas, e Francisco assim se sentia cada vez mais exiliado e sozinho. Francisco então cai em uma profunda crise existencial. Confuso, ouve uma voz que lhe diz que todas as suas escolhas foram erradas, porque o levaram à solidão e ao nada. Francisco então se desespera, quer saber a todo custo quem é que está lhe roubando a sua família. Aquela solidão que o seguiu pelas ruas de Assis 20 anos antes se fazia sentir novamente. Mas aquela solidão ele tinha buscado, e essa, quase no final da sua vida, era uma solidão inesperada. Ele, porém, poderia lutar, dominando, punindo, se vingando de todos aqueles que o estavam tirando da ordem. Mas quem abraça o Cristo e o Evangelho sinceramente, usa o método da não resistência evangélica, e Francisco jamais usaria o método da luta. Então, no período que ele passa no Monte Alverne, Francisco quer somente falar com Deus, porque para ele somente Deus poderia lhe dizer que tudo o que ele tinha feito não tinha sido em vão e que o desvio repentino da ordem não anulava todas as alegrias do caminho. Deus então responde a Francisco, imprimindo no seu corpo as chagas do Cristo. Uma coisa é certa, o Francisco que sobe no Alverne é um homem derrotado, vencido, cansado, confuso, desconectado daquelas criaturas que tanto tinham lhe falado sobre Deus. Mas o Francisco que desce do Alverne é um homem que consegue novamente ouvir a doce melodia de amor que cantam todas as criaturas. Tanto é assim que ainda no Alverne, Francisco escreve os louvores a Deus, conforta o seu amigo Leão e mais tarde, em São Damiano, Francisco escreve o Cântico das Criaturas. Bom, pessoal, nós vamos terminando por aqui. Eu espero vocês no próximo episódio. Paz e bem a todos.